o feminismo e o cristianismo são compatíveis? De acordo com Naomi Goldenberg, uma feminista, escritora, palestrante e que está viva ainda, disse em seu livro que o objetivo principal do feminismo é destruir as escrituras. Por isso, o feminismo persegue tanto a questão do sistema patriarcal. Mas, de acordo com Naomi Goldenberg, em seu livro Ressurgimento das Deusas, o feminismo rejeita as escrituras na tentativa de redefinir os papéis dos homens e das mulheres, redefinir princípios e valores morais, na tentativa de rejeitar, quebrar os padrões morais estabelecidos nas escrituras, né? Então, segundo Naomi Goldenberg, esse é o objetivo primordial do feminismo: recusar, rejeitar as escrituras e então fazer uma redefinição, né, acerca de todos esses valores dos papéis homem e mulher e, por fim, rejeitar Deus, excluir Deus e colocar no lugar de Deus uma deusa. Bem, nós percebemos que fica muito evidente, né, tudo isso no movimento feminista. Por fim, Naomi Goldenberg fez uma afirmação muito importante e foi uma afirmação, coincidentemente, muito parecida com uma informação feita por C.S. Lewis. E não que eles tenham algum envolvimento, muito pelo contrário, mas Naomi Goldenberg, veja, uma feminista, teórica, autora, palestrante, disse o seguinte, que aquelas mulheres cristãs que se definem cristãs e feministas devem abandonar o cristianismo e se juntarem ao feminismo. Por quê? Porque, de acordo com Naomi Goldenberg, feminismo e cristianismo são totalmente incompatíveis. Não faz o menor sentido uma mulher que se define cristã dizer que também é uma feminista, uma vez que o feminismo busca a destruição das escrituras e a rejeição de Deus. Bem, vamos olhar um pouco para a Bíblia. A Bíblia nos mostra em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que nós temos aí uma ordem dada por Deus, que não devemos matar, não matarás. Mas quando nós olhamos para o feminismo, vemos essa ordem sendo ignorada, porque o feminismo ensina que devemos rejeitar os nossos filhos, que a mulher deve lutar pelo direito de matar o seu próprio filho ainda no ventre, sem ser penalizada. O feminismo, por meio de sua feminista teórica de segunda onda, Simone de Beauvoir, em 1976, ela afirmou que nenhuma mulher deveria ter o direito de cuidar de seus filhos, que a nenhuma mulher deveria ser dada essa escolha. Percebemos também através de uma outra feminista teórica, a feminista russa, socialista e comunista Alexandra Kollontai, que, de acordo com ela, o filho é o principal problema que existe, que a mãe deveria colocar o filho o maior tempo possível ou numa escola ou numa creche, para que ele fosse então educado, cuidado, doutrinado pelo Estado. De acordo com Alexandra Kollontai, a mulher é muito mais útil ao Estado quando ela fica o maior tempo possível longe do filho. Assim ela fica mais disponível e pode produzir mais ao Estado. Outra feminista teórica que nos traz exemplos sobre essa incompatibilidade do feminismo e o cristianismo é também Margaret Sanger, que funda
Em 1916, sua primeira clínica de aborto, ela é presa. Depois, em 1923, ela funda novamente essa clínica de aborto. Essa clínica de aborto se torna a maior rede, a maior clínica abortista do mundo, que está localizada em mais de 180 países, que se torna a Planned Parenthood, né, que em 2015 foi alvo de escândalo nos jornais, pois estava vendendo tecido e órgãos de bebês, né, órgãos fetais. E então, Margaret Sanger, que se envolve em pautas eugenistas, eugenia que tem a ver com seleção, de acordo com Margaret Sanger, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas com deficiência física, essas pessoas não deveriam se reproduzir, né? Elas teriam que ser, as mulheres negras ou com essas outras características, tinham que ser esterilizadas. Bom, enfim, Margaret Sanger tem essa linha eugenista e também a abortista. Então, ela se envolve com essas pautas e ao mesmo tempo se envolve com vários amantes, né? O marido vendo isso, ela que tinha 2 filhos e um marido, o marido percebendo todo esse envolvimento, esse comportamento de sua esposa, programa uma viagem para eles irem a Paris com os filhos. A filhinha deles estava meio doentinha, mas assim, ainda assim ele a leva a Paris com os filhos na tentativa de salvar o casamento. E o que ela faz? Ela abandona o marido, abandona os filhos e se envolve com outro amante e mergulha ainda mais nessas pautas eugenistas, abortistas e esse universo feminista. Em 1915, sua filha Peggy falece de pneumonia. E ela, né, uma mãe totalmente distante de seus filhos, não teve a menor condição de dar um apoio, uma manifestação de carinho, de cuidado, porque ela havia abandonado tudo em função das pautas políticas, feministas, desse movimento, né, no caso dela, mais eugenista e abortista. Enfim, um outro exemplo de feminista sobre essa ideia da compatibilidade do feminismo e cristianismo é Beth Friedan. Em seu livro A Mística Feminina, ela declara que a mulher, quando passa pela maternidade, ela enfrenta o maior momento de angústia na vida dela. Que maternidade é angústia, é sofrimento. E Beth Friedan afirma também em seu livro que a mulher, quando mãe, ela deixa de exercer sua inteligência em favor da sociedade. Veja, ela coloca filho numa situação muito rebaixada, muito inferiorizada. Outro exemplo desse aspecto também nós encontramos na feminista Elizabeth Stanton, mãe de 7 filhos e casada. Elizabeth Stanton, que veio de uma família cristã, calvinista, conhecia bem a Bíblia, mas quando ela se junta a esse movimento, ela se envolve com esse movimento, o que ela faz? Ela deixa de lado a família e ela chega ao ponto de escrever um livro que na época era chamado de a Bíblia Feminista. Um livro chamado A Bíblia da Mulher, ele tinha como alvo principal contestar o que havia escrito a respeito das mulheres, né? Ela, em outras palavras, ela alegava que a Bíblia era machista o tempo todo, que a Bíblia inferiorizava as mulheres. Então, um dos exemplos era que a mulher, de acordo com Elizabeth Stanton, a mulher era inferior ao homem, né, de acordo com a narrativa da Bíblia, porque ela foi criada depois do homem. Ela recusava essa ideia. Mas isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque, de acordo com a narrativa hebraica, o que vem depois
da ação, ou seja, na narrativa hebraica vem a ação primeiro e o sujeito depois. Por que depois? Porque esse sujeito é quem vai coroar a narrativa, vai dar a importância maior à narrativa. Então, foi isso que aconteceu na Bíblia. Deus criou o homem primeiro, do barro, do pó, a mulher, né, da obra humana, uma matéria mais, digamos, delicada, mais especial. Então, sendo assim, a mulher, ela não é inferiorizada porque ela foi criada depois do homem. Se fosse assim, os animais seriam mais importantes do que o homem, porque os animais foram criados antes que o homem. Então isso não faz sentido. Então veja bem, é o contrário. Deus, em sua criação, viu que tudo era bom, menos uma coisa, que o homem estivesse só. Então Deus cria a mulher e vem, portanto, a ideia de obra completada, criação completa. E aí nós entendemos claramente a ideia da complementaridade. O homem completando a mulher completando o homem, né? Então, entendemos sim que Deus criou homem e mulher no aspecto igual, né? Nessa forma paradoxal, igual e diferente ao mesmo tempo, foram criados de maneira igual no aspecto de importância, honra, mas diferentes em suas funções, em seus papéis. E é exatamente isso que o feminismo rejeita. Bem, nós entendemos que o problema maior não é o homem, não é a mulher, muito menos a Bíblia, e nem de longe Deus. O problema maior é o pecado, pois o pecado sim deturpa o relacionamento entre um homem e uma mulher, porque o pecado sim, ele destrói, ele desfaz aquilo que é perfeito, e o que Deus criou é sim perfeito.